Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula aqui do módulo 2 de Geografia Agrária. Vamos lá. Eu falei na última aula sobre OGMs, organismos geneticamente modificados, falei sobre transgênicos, falei bastante sobre a uva, usei como exemplo o início o tomate, depois a gente falou sobre a uva, para entender essa questão dos transgênicos, né? Expliquei para vocês que a gente tem que olhar ali para as embalagens, a gente tem um T dentro de um triângulo amarelo, que significa que é um produto transgênico. Beleza, entendido isso, a gente vai entender então que os organismos transgênicos são organismos cujo material genético foi alterado de uma maneira que não ocorre naturalmente ou, naturalmente que eu digo de forma simples e natural, por meio de cruzamentos ou combinações naturais. Então a gente pode cruzar espécies, fazer combinações de espécies de forma natural, ou a gente leva isso para o laboratório e mexe na genética desses produtos, desses organismos, inclusive aí mexendo no DNA deles, né? São inseridos no DNA de uma espécie na outra, conferindo-lhe características específicas. Estou dando uma colada, inclusive, na nossa apostila aqui, tá? Entendido isso, a gente vai pensar, então, o que seria a agricultura não familiar. A gente falou de agricultura familiar em uma aula anterior, a gente está falando de agora agricultura empresarial, né? Então, a agricultura empresarial, gente, é aquela dedicada ao lucro e à exportação, geralmente. Tá? Ela vai se dedicar a uma exportação em larga escala. A gente está falando aqui de sistema intensivo. São plantações, são produtos, são cultivos de organismos que geram bastante lucro em grandes quantidades, com bastante maquinário, com muita tecnologia e a aplicação de tecnologia. Então a gente tem maquinário, tecnologia, técnicas mais avançadas, como a engenharia agrícola, engenharia agrônoma, a gente tem a engenharia genética, a biotecnologia, tudo isso aplicado dentro do sistema intensivo, para que seja mais claro. A gente está passando por uma revolução verde, científica, tecnológica, mecânica, dentro do campo, para que ele possa gerar cada vez mais lucro, obviamente com produtos cada vez mais com mais qualidade, com mais quantidade também para o mercado externo, tá? Então, isso acontece muito no Brasil, a gente chama isso de agronegócio, tá? O que sustenta boa parte do agronegócio no nosso país também é a agroindústria. Existe isso, tá? Quando a gente falar de indústria, eu não vou passar pela agroindústria, eu só vou lembrar que ela existe. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre ela agora, tá? Deixa eu só beber um pouco d'água pra gente voltar. A agroindústria é toda aquela indústria dedicada ao agronegócio. O que é isso? É a indústria dedicada à produção de maquinário, à confecção de insumos, de fertilizantes, venda até mesmo de terra, né, de construção de galpões, de capacitação de mão de obra. Essa é a agroindústria, que vai transformar, vai captar o leite lá e vai transformar o leite colocando os seus produtos químicos afins para pegar o leite de vaca cru e transformá-lo no leite de vaca que a gente vai consumir no final. A agroindústria é aquela que vai envasar esse leite, por exemplo, né, na caixinha, no saquinho, na garrafa, né, que tem alguns galões de leite. Em alguns lugares ainda é galão, já é galão, né, porque nos Estados Unidos é galão, no Canadá é galão. Né, aqui a gente usa a caixinha da Tetra Pak, né? Vou falar marca porque só tem ela praticamente que faz embalagem de papel, né? É a Tetra Pak, né? A Tetra Pak tem, inclusive eu vou deixar recomendado na apostila, um vídeo do Iberê Tenório lá do Manual do Mundo, que ele mostra a fábrica da Tetra Pak, como é que funciona o sistema da Tetra Pak, não só com leite, mas também com sucos e afins, né? Bom, entendendo isso, a agroindústria ela é fundamental para quem a gente tenha essa agricultura empresarial moderna, essa agricultura moderna, esse agronegócio funcionando da forma que a gente vê funcionando no nosso país. Lembrando disso, a gente tem que entender também que isso é um contraponto à agricultura orgânica. A agricultura empresarial ela é de sistema intensivo, ela é para exportação, geralmente monocultora, ela tem muita tecnologia, ciência e mecanização envolvida, tá? Produtos que mais recebem, por exemplo, OGMs no Brasil, são mais, né, são organismos geneticamente modificados em maior escala no nosso país, é o trigo, a soja, tá? O milho, são muito modificados no nosso país para que eles possam atender as demandas, inclusive do mercado externo. Isso é interessante pensar porque a nossa escala de produção é gigantesca, gigantesca. No site lá do storystudio.com.br você vai encontrar alguns mapas que eu retirei do IBGE com base em dados do próprio IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com informações importantíssimas. Vou ver se eu consigo capturar isso para vocês e trazer aqui para vocês.
Estamos com a imagem aqui dos transgênicos. Capturando a tela. Ai, tá capturando a tela errada. Vou mostrar pra vocês rapidinho, para que a gente possa entender. O T de transgênicos está bem na minha cara aqui. Pronto, aqui para vocês. Ó. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta Terra. Nós produzimos muito cana-de-açúcar. Isso aqui são dados de 2021 do IBGE, tá? Porém, olha só, nós temos um valor de produção equivalente a 75 bilhões de reais voltados para a produção de cana-de-açúcar. Nessa produção gigantesca, são 9.970.958 hectares de terra produzindo cana-de-açúcar lá em 2021. Né? Os dados estão desatualizados, 3 anos já, porém, é os dados que a gente tem mais atuais aí do IBGE, tá? Isso quer dizer o seguinte, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do planeta Terra, porém, 53,980%, ou seja, quase 54% da cana-de-açúcar produzida no Brasil está no estado de São Paulo. São Paulo pega essa cana-de-açúcar, transforma em açúcar, transforma em cachaça, transforma principalmente em etanol. O estado de São Paulo faz muito etanol, produz bastante etanol para produção de energia elétrica e também para abastecimento da nossa rede de combustíveis para os postos do país, tá? Um outro produto que eu separei aqui do IBGE é o café. O Brasil é o maior produtor de café do planeta. Olha bem, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Tocantins, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Amapá, Roraima. A gente não tem dados de produção de café nessas regiões. Porém, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Isso quer dizer o quê? Nós produzimos muito café mesmo. Nós temos vários tipos de café, inúmeros tipos de café, tá? Espécies de café diferentes, tipos de café diferentes, porém, o maior produtor de café do nosso país é Minas Gerais, com 53,3675, né? Quase 54% de todo o café produzido no nosso país está em Minas Gerais e 12% está em São Paulo. O restante dos estados tem uma quantidade bem menor na produção de café. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro foi praticamente o pioneiro na produção de café e hoje quase não se produz café, nem 1% do café, nem 0,5% do café produzido no nosso país sai do estado do Rio de Janeiro, tá? Porém, a gente está do lado do estado de Minas Gerais, que produz muito café, né? Outro produto que eu separei aqui é a soja. O Brasil é o maior produtor de soja disparado no planeta Terra, mas o estado do Rio de Janeiro não produz soja. O estado do Espírito Santo também não tem dados sobre a soja. A gente vai ver ali Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba também não tem dados sobre a soja. Porém, vamos voltar aqui para o porém, por ser o maior produtor de soja do mundo, né, temos um estado aqui que produz muito, 25%, quase 26% de toda a soja produzida no nosso país vem do Mato Grosso. Aí depois disso vem 10% do Goiás, 14% do Paraná, 15% do Rio Grande do Sul, quase 16%, né? E a gente tem ali outros estados se destacando, que é o caso do Mato Grosso do Sul, com 8,78%. Lembrando que os gaúchos lá no Rio Grande do Sul produzem bastante soja e passaram a produzir a soja no Cerrado com uma técnica de retirada ali de alguns nutrientes do solo, porque o solo do Cerrado é ácido. Então eles aprenderam algumas técnicas, inclusive com os japoneses, que são um dos maiores consumidores de soja do planeta. Muitos compram a soja do nosso país. Né? Eles acabaram ensinando e criando técnicas junto com a Embrapa, junto com o governo brasileiro, né? Com esse instituto dedicado à produção agrícola e ao meio ambiente. Eles começaram a entender uma forma de trabalhar a soja mesmo com esse solo ácido do Cerrado, e por isso o Mato Grosso produz 25%, até mais de 25% da soja do nosso país, ou seja, é o estado maior produtor de soja do mundo, né? Além disso, eu trouxe ainda mais outros dados, porque o Brasil não é o maior produtor de ovo do mundo, mas o brasileiro consome muito ovo. Eu fiz isso mesmo por uma questão provocativa, para entender o consumo de ovo em relação à produção de ovo e o consumo de carne bovina em relação à produção de carne bovina. Não é tema para o Enem, não é algo que a gente precisa se preocupar aqui no curso, mas é só para que vocês tenham uma noção, tá? Ó, lembrando que todos esses mapas estão gratuitos para vocês lá no site historiestudio.com.br. Está na parte de mapas temáticos, tá? Lá na galeria. E aí você vai pegar o mapa de imagem 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, tá? Vamos lá. Ovo. Então, o maior produtor de ovo do nosso país é o estado de... Cadê? Qual é o maior produtor de ovo? Estado de São Paulo, 22%. Depois vem o estado de Minas Gerais com 9%. A gente entende isso também na produção de leite, né? O estado de Minas Gerais
é o maior produtor de leite do Brasil, não é à toa que também é o maior produtor de queijo do nosso país. 28%, um pouco mais de 28% da produção de leite no nosso país está no estado de Minas Gerais. Aí, pensa comigo aqui. Quando eu vou para a produção de carne bovina, não é o estado de Minas Gerais o destaque, mas o estado de Minas Gerais tem também uma grande quantidade de cabeça de gado por causa do leite, inclusive, tá? Vou pular aqui para laranja, que é o número mais assustador. Brasil, lá quando eu estava no ensino médio, entrando no ensino médio, o Brasil era o maior produtor de laranja do planeta, mas o maior consumidor de suco de laranja. A gente importava suco de laranja, porque nós não tínhamos fábricas tão grandes para suprir a necessidade do consumo de suco de laranja perto da nossa produção da matéria-prima. Então a gente importava muito suco de laranja da Argentina, porque a Del Valle era argentina, e a gente comprava muito também dos Estados Unidos, que eles produziam bastante lá na Flórida. E hoje nós somos o maior produtor de laranja e de suco de laranja, por isso que eu fiz questão de colocar ali uma garrafinha de suco de laranja, tá? Mais de 73% das laranjas produzidas no nosso país vem do estado de São Paulo. Então mais de 73% vem do estado de São Paulo. Olha como que o estado de São Paulo, quando a gente fala de São Paulo, a gente fica falando só do meio urbano, e a gente esquece que o estado de São Paulo é um estado grande e boa parte da produção agrícola do nosso país também vem do estado de São Paulo, tá? Passando aqui, a gente vai para a produção de carne bovina. Cadê? Aqui. Nós temos o maior rebanho de gado bovino do planeta. Esse número também já foi alterado. Esse número de 2021, a gente tinha 224 milhões de cabeças de gado. A gente tem muito mais que isso. São cerca de 240 milhões de cabeças de gado. O estado com o maior número de cabeças de gado é o Mato Grosso. Depois vem seguindo dele Goiás e depois o estado de Minas Gerais. Na verdade, a gente tem o estado do Pará, depois Minas Gerais e por fim Mato Grosso do Sul. São grandes produtores de carne bovina. Ali são cabeças de gado para corte, tá? Carne bovina mesmo. Então, o estado de Minas Gerais produz bastante carne para corte e também produz bastante leite. Por que eu entrei nisso tudo? Para a gente entender o agronegócio no Brasil. A maioria dessa produção, de todos esses produtos que eu mostrei para vocês aqui, são produtos para exportação. E o que mantém a nossa balança comercial de forma positiva, tá? No nosso processo de exportação. A gente vai falar de comércio internacional lá no módulo de indústria e comércio, tá? Por enquanto foi só isso. A gente vai falar de agricultura orgânica na próxima aula pra gente encerrar os tipos de agricultura. A gente vai falar de segurança alimentar também na próxima aula, tá bom? Encerrando esse pedaço, não acabamos os temas. Ainda temos que falar com vocês, já que a gente entrou nessa parte, falar da soja, evolução espacial da soja, ocupação do Mato Piba na próxima aula, tá bom? Vamos rapidinho. Na próxima aula eu entro em soja, Mato Piba, e na seguinte a gente fala de agricultura orgânica. Para fechar certinho a parte de agronegócio, a gente entra em agricultura orgânica e questão de segurança alimentar, fechando assim toda essa partezinha para que a gente possa entrar nas questões que o Enem vai cobrar, questões sociais do campo, tá bom? Vamos falar disso nas próximas aulas.